Salve galera, tudo bem com vocês? Olha só, para quem não me conhece ainda, meu nome é Leonardo Arpini, eu sou professor de Direito Penal, de Processo Penal e de Legislação Penal Especial. E hoje eu estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo de processo penal. Na aula passada eu falei para vocês sobre inquérito policial, sobre a natureza do inquérito policial, características do inquérito policial, introduzi a ação penal, falei sobre os princípios da ação penal, falei sobre qualificações da ação penal e dei início à peça exordial da acusação, a denúncia. Hoje a gente vai seguir com o procedimento do processo penal. O que desencadeia a partir do momento do oferecimento da denúncia por parte do membro do Ministério Público. Então, galera, olha só, muita gente também já veio me pedir livros de processo penal, assim como aconteceu a respeito de direito penal nos vídeos passados, eu deixei a minha indicação doutrinária. Aqui, nesse vídeo de processo penal, eu vou deixar também uma indicação de doutrina para vocês. E como eu disse, de nada adianta só a leitura da doutrina sem que haja conjugação com a letra da lei. Então, primeira coisa, o vademecum ele é essencial, tá? O vademecum é essencial e aí depois a gente parte para uma doutrina. A minha indicação para vocês é essa aqui, ó. É o curso de processo penal do professor Edilson Mogenô Bonfim. Eu falo aqui sem medo de errar, sem nenhum medo de errar mesmo, galera. Esse professor é a maior autoridade de processo penal hoje no Brasil. Sem sombra de dúvida. Para você que está se preparando para a carreira da magistratura e do Ministério Público, eu indico o livro do professor Edilson Mogenô Bonfim, De Olhos Fechados. Tá? Nós temos inúmeros outros doutrinadores bons no Brasil, pessoas que escrevem sobre processo penal, mas para focar no concurso público, carreira ministerial, carreira da magistratura, eu indico o livro do professor Edilson. Claro, para quem quer defensoria pública, para quem quer passar na prova da OAB, para quem quer outra carreira, aí são outros livros que são indicados. Mas nesse momento, que é o que eu me baseio e é o que tem por base toda essa estrutura do processo penal, a doutrina do professor Edilson. E como eu falei, hoje, sem nenhuma dúvida, o maior processualista penal que nós temos no Brasil. Tá, galera? Então fica aqui a minha indicação. Então, pessoal, vamos dar seguimento e introdução ao nosso estudo de hoje. Galera, olha só, primeira coisa, como eu disse para vocês, a gente vai estudar hoje o procedimento dentro do processo penal. Então, aqui ó, na nossa introdução é o procedimento. Vamos dar seguimento ao nosso estudo e aqui eu tenho um fluxograma para deixar mais fácil, para que a gente possa entender. Aqui tem um monte de seta, galera, mas se a gente conseguir seguir a estrutura do nosso fluxograma a partir da denúncia, a gente vai conseguir entender perfeitamente o nosso fluxograma. Então, olha só, a ação penal, galera, ela vai se iniciar com a denúncia. O que é a denúncia? É a peça acusatória, a exordial acusatória, a petição inicial da ação penal, preenchendo os requisitos do artigo 41, que eu falei para vocês na aula passada, e já digo, se vocês não estão sabendo os requisitos desse artigo 41, que eu mencionei na aula passada, vocês têm que voltar para a aula lá de trás para poder entender exatamente como funciona o procedimento a partir daqui. Então vamos lá, conjugando o artigo 41 do CPP, o artigo 46, que falam sobre os prazos para oferecimento da denúncia, e o artigo 319 do CPC, nós temos a peça inaugural da ação penal, que aí se desenvolve por todo o procedimento. No processo penal, o procedimento ele funciona da seguinte forma: o procedimento ou ele é comum ou ele é especial. Dentro do procedimento comum, nós temos o procedimento comum ordinário, sumário e sumaríssimo. Isso tudo vai ser visto durante a nossa aula. Iniciada a ação penal, com a deflagração da ação penal, a gente passa para o ato de recebimento ou rejeição da denúncia. E aqui a gente vai bifurcar o nosso procedimento. Olha só, galera, então primeira coisa, no momento que eu ofereço a denúncia, eu preencho os artigos 41 e 46 do CPP e aqui também vai o 319 do CPC, tá? CPC. O que acontece? Como eu falei para vocês, a gente chegou num momento de rejeição ou de recebimento da denúncia. O artigo 395 do Código de Processo Penal, ele fala sobre as causas de rejeição da denúncia. Primeira delas, o artigo 395, inciso 1º, fala que a denúncia ela vai ser rejeitada quando ela for manifestamente inepta, ou seja, quando ela não preencher os requisitos do artigo 41. Os requisitos do artigo 41 do CPP, quais são? A individualização da conduta dos indivíduos, tá? A descrição completa do fato criminoso e o rol de testemunhas quando necessário. O que acontece? Não preenchendo esses requisitos do artigo 41, a denúncia é considerada manifestamente inepta, ou no caso de uma denúncia genérica em que eu não consigo individualizar a conduta dos agentes.
Passando já ao inciso 2º, o artigo 395 do CPP, no inciso 2º, fala o seguinte, que a denúncia vai ser rejeitada quando faltar pressuposto processual ou condição da ação. O que eu estou querendo dizer com isso? Galera, pense na hipótese de, por exemplo, o membro do Ministério Público recebeu um inquérito policial, durante a verificação acabou se passando e não viu que o fato estava prescrito e acabou oferecendo denúncia por esse fato prescrito. Nesse caso, está ausente pressuposto processual e a condição da ação. O que acontece? Nós temos um fato prescrito. O que acontece? Nós vamos ter a extinção da punibilidade pela prescrição. Mas nesse momento é o momento de rejeição da denúncia no que diz respeito a esse fato atípico que foi denunciado pelo membro do MP. Logo em seguida, nós temos também como causa de rejeição da denúncia a justa causa. O que é a justa causa? Nada mais é do que a conjugação das provas de materialidade e os indícios suficientes de autoria ou participação, que são colhidos dentro da investigação preliminar e que são necessários para embasar a exordial acusatória. Então, o que acontece? Se o membro do MP não tiver provas de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, ele não vai poder ofertar denúncia. Agora, caso contrário, tenha isso presente, ele é obrigado a oferecer denúncia. E aí chegou esse momento. Oferecida a denúncia, chega o momento da rejeição ou do recebimento. A rejeição da denúncia, ela exige fundamentação, diferente do que acontece com o recebimento. O recebimento nada mais é do que uma simples decisão em que o magistrado recebe a denúncia e manda citar o indivíduo. Aí o que acontece? Eu não preciso de uma fundamentação exauriente para o recebimento, diferente do que acontece na rejeição. E da rejeição e do recebimento cabe o quê, galera? Primeira coisa, da rejeição da denúncia cabe recurso em sentido estrito. Matéria recursal vai ser objeto das nossas próximas aulas também, quando eu chegar nos recursos. Mas já para adiantar para vocês, para deixar bem completo o nosso fluxograma e a nossa matéria, a rejeição da denúncia é cabível o recurso em sentido estrito, diferente do que acontece no procedimento do juizado especial criminal, que também vai ser objeto das nossas aulas quando eu falar dos procedimentos. O que vai acontecer? Do procedimento do juizado especial criminal, melhor dizendo. O que acontece? Lá no juizado especial criminal, o recurso cabível para a rejeição da denúncia é a apelação e o prazo é de 10 dias. Isso está no artigo 82, parágrafo 1º da Lei do Juizado Especial Criminal. O que acontece? Se há o recebimento da denúncia, não cabe recurso. Mas aí, para quem é advogado, para quem é defensor, para a linha defensiva do processo penal, surge e abre a possibilidade da impetração do habeas corpus, que não é recurso, fique bem claro, galera. Por mais que esteja no capítulo dos recursos dentro do Código de Processo Penal, o habeas corpus não é um recurso. O habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação. Nesse momento, cabe o HC para o trancamento da ação penal. Então, nós temos esses dois momentos, recebimento e rejeição. Da rejeição, recurso em sentido estrito, do recebimento, eventualmente, ação autônoma de impugnação de habeas corpus para o trancamento da ação penal. Passado esse momento, a gente prossegue. No meu exemplo, para a gente fluir com o procedimento, essa denúncia ela vai ser recebida. Olha só, o recebimento da denúncia foi aqui como eu expliquei para vocês, ó, galera. Do recebimento, nós vamos ter, em caso de recebimento da denúncia, o habeas corpus, tá? Para trancamento da ação penal. E no caso de rejeição, nós temos o recurso e sentido estrito, que está aqui no artigo 581 do CPP. E aí, o que vai acontecer? Recebida a denúncia, a gente chega no momento da citação. O que é a citação, pessoal? Todo mundo conhece aquele conceito básico do processo civil e do processo penal sobre o dar ciência acerca do indivíduo do fato criminoso que está lhe sendo imputado dentro daquela ação penal. E lá no processo civil para o indivíduo descobrir que ele está sendo processado. O que acontece? A citação no processo penal, ela tem algumas peculiaridades que não há no processo civil. Vamos lá. Primeira coisa, a citação dentro do processo penal, ela pode ser real ou presumida. Real, pessoal, ficta ou presumida. O que acontece? Dentro da citação real, eu tenho aquela real ou pessoal, é aquela que é feita diretamente na figura do acusado. Ou seja, essa citação ela é feita por mandado, por carta precatória, por carta de ordem, por carta rogatória ou por requisição. Já a citação ficta ou por edital, ela é feita por hora certa, a citação ficta aqui que eu falei para vocês, ou presumida, ela é feita por hora certa ou por edital. E aí, o que acontece? Para cada uma dessas modalidades, nós temos as suas peculiaridades. Primeira coisa,
O indivíduo no processo penal, ele tem que ser citado pessoalmente por mandado. E como é feita a citação por mandado? A citação por mandado, ela é feita quando o indivíduo acusado da prática da infração penal, ele se encontra na mesma unidade processante daquele juízo. Um exemplo, galera, o indivíduo que está sendo processado na comarca de São Paulo e ele tem endereço em um município jurisdicionado pela comarca de São Paulo, da capital, ele vai ser citado por mandado, pelo oficial de justiça, diferente do que acontece na citação por precatória, que é quando o indivíduo ele não se encontra no território de jurisdição do juízo processante. Um indivíduo que precisa fazer uma citação de São Paulo para o Rio Grande do Sul, de São Paulo para Porto Alegre. Nesse caso, essa citação ela vai ser feita por carta precatória. E essa carta precatória, ela tem o caráter itinerante. O que é o caráter itinerante? Por exemplo, o juiz de São Paulo recebe a informação de que o indivíduo se encontra no endereço X no município de Porto Alegre. Chegando aqui, essa carta precatória ela é distribuída, vai ser dado cumprimento a essa carta precatória, mas o oficial de justiça, no momento em que vai fazer a diligência, chega para fazer a diligência e descobre que esse indivíduo não se encontra mais nesse endereço, mas sim que ele está morando no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Nesse caso, essa carta precatória ela não vai ter retorno a São Paulo, mas ela vai ser direcionada a Belo Horizonte, em Minas Gerais, diretamente sem que ela volte para São Paulo. E aí, caso se perfectibilize a citação do indivíduo lá em Belo Horizonte, essa carta precatória volta para São Paulo. O que acontece? A citação por carta de ordem. A citação por carta de ordem, galera, é aquela citação que é feita em casos de competência originária. Por exemplo, quando um indivíduo ele é desembargador do Tribunal de Justiça e ele está sendo processado no STJ pela prática de determinado crime. O STJ emite uma carta de ordem para fazer a citação desse desembargador no Tribunal de Justiça. Nesse caso, nós temos a carta de ordem que surge de uma autoridade hierarquicamente superior na estrutura judiciária para que se cite esse desembargador. Isso é a carta de ordem. Nós temos também a carta rogatória. A carta rogatória é aquela que é feita quando o indivíduo ele se encontra em lugar sabido no estrangeiro. E a peculiaridade dessa carta rogatória é que o prazo prescricional ele fica suspenso. O prazo prescricional da infração penal ele vai ficar suspenso. Tá? Isso que a gente não pode esquecer. Essas são as modalidades de citação real ou pessoal. Tá? A citação por carta rogatória ela pode ser feita nas embaixadas. É a carta rogatória que faz a citação nas embaixadas e nas unidades consulares. É feita por carta rogatória. O que acontece? A gente também tem a citação por requisição. A citação por requisição é aquela que é feita para a autoridade hierarquicamente superior. Por exemplo, a citação do militar é a citação feita por meio de requisição, em que o militar ele é citado na autoridade hierarquicamente superior à sua categoria. Por quê? Porque dentro da estrutura militar nós temos os pilares da hierarquia e da disciplina. Então, o oficial de justiça não cita diretamente, por exemplo, o soldado. Ele vai citar o indivíduo que está hierarquicamente acima desse soldado na estrutura da polícia militar. E aí nós temos a outra modalidade de citação. A outra modalidade de citação qual é? A citação por hora certa e a citação por edital. Eu vou falar primeiro da citação por edital porque ela tem algumas nuances a mais do que a citação por hora certa. O que acontece, galera? A citação por edital ela está prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal. Em primeiro lugar, para que haja a citação por edital, é necessário esgotar todos os outros meios possíveis para se fazer a citação pessoal do acusado. Quando não se conseguir fazer a citação pessoal do acusado, é que há o socorro por parte da citação por edital. Como é que funciona a citação por edital? A citação por edital, prevista no artigo 366 do CPP, como eu falei para vocês, ela tem duas características. No momento em que o indivíduo é citado por edital, o magistrado tem um dever e uma faculdade. O dever dele é suspender o processo e o curso do prazo prescricional. E a faculdade dele é poder decretar a prisão preventiva e a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes. E aí o que acontece? Dentro dessa estrutura da citação por edital, nós temos duas súmulas. Nós temos a súmula 415 do STJ e 455. E também nós temos duas súmulas do STF, que eu já vou falar para vocês. O que acontece? Primeiro, as do STJ. A súmula 415 do STJ, ela diz que
O prazo máximo de suspensão do processo, ele não pode ser superior à pena máxima abstratamente combinada ao crime. Então, vou dar um exemplo para vocês. O indivíduo que está sendo acusado pela prática de um crime de roubo, ele acaba sendo processado por esse crime de roubo e a gente não encontra esse indivíduo para fazer a citação. Esgotamos todos os meios de citação pessoal e não conseguimos fazer a citação desse acusado. Nesse momento, passamos a citação por edital. Passada a citação por edital e esse indivíduo citado por edital, que é uma das formas de citação ficta, esse prazo de suspensão ele vai poder durar no máximo 10 anos. Por quê? Porque a pena do roubo simples ela vai de 4 a 10 anos, lá do artigo 157 do Código Penal. O que acontece? Esse processo ele vai ficar suspenso por 10 anos, a prescrição desse processo vai ficar suspensa por 10 anos. Passados esses 10 anos iniciais de suspensão do processo e suspensão da prescrição, vai começar a contar o outro prazo, que é o prazo prescricional desse crime. E aí o que acontece? Para que a gente descubra qual é o prazo prescricional do roubo, a gente tem que ir lá para a tabela do artigo 109. A pena ela é superior a 8 e não excede a 12. Ela prescreve em 10 anos. Então, o que acontece? Então, nesse caso, galera, se eu tenho essa suspensão do prazo prescricional e do processo por 10 anos, tendo em vista o máximo de pena abstratamente combinado a esse crime de roubo, que é 10 anos, para eu poder fazer o curso da prescrição que foi suspensa em decorrência desses 10 primeiros anos, para que se inicie essa prescrição, aí eu vou ter que jogar essa pena abstrata de 10 anos lá na tabela do artigo 109 do Código Penal. E aí o que diz, galera? Quando a pena é superior a 8 e não excede a 12, prescreve em 16. Então, tecnicamente e a grosso modo, esse processo ele ficaria parado durante 26 anos para que ocorresse a prescrição. Ou seja, os primeiros 10 anos ficaria suspensa a prescrição e suspenso o processo. E por que são 10 anos? Porque a súmula 415 fala que é pelo prazo máximo abstratamente combinado ao crime. No meu exemplo, é o crime de roubo que vai de 4 a 10 anos, então vai ficar 10 anos. Fechados esses 10 anos de suspensão do processo e da prescrição, inicia-se a prescrição. E aí, iniciada a prescrição, eu pego esses 10 anos do crime de roubo, jogo na tabela de 109 e aí fecho os 16 que eu falei para vocês. E aí, esses 16 anos é a prescrição. Caso ocorra a prescrição, aí nós vamos ter a extinção da punibilidade. Agora, já a súmula 455 do STJ diz o seguinte, que o mero esquecimento ele não é motivação idônea para a propositura e produção de prova urgente ou relevante. Mas aí nós temos uma exceção, e a exceção fica por conta do policial militar. Se eventualmente nós tivermos um caso em que o indivíduo ele foi citado por edital e por medo de perecimento da prova, em decorrência do número de ocorrências que o policial militar acaba atendendo durante o dia, é lícito ao magistrado fazer a produção antecipada da prova. Nesse momento e nesse contexto, o juiz tem a faculdade de fazer essa produção antecipada de prova. Isso é o que diz a súmula 455 da STJ, a contrário sensu, tá? E aí nós temos também outras duas súmulas, que é a súmula 351 do STF, que diz o seguinte, é nula a citação por edital realizada, a citação por edital de réu preso realizada na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Por quê, galera? Porque o réu preso ele tem que ser citado pessoalmente. O réu preso ele tem que ser citado na unidade carcerária em que ele se encontra recluso, obrigatoriamente. Tá? E aí nós temos também a outra súmula do STF, que é a 366. A súmula 366 do STF diz o seguinte, que não é nula a citação por edital quando o edital de citação contém apenas o dispositivo legal em que o indivíduo está em curso, sem transcrever a totalidade da peça acusatória. Isso não é causa de nulidade. Tá? Então, essas são as 4 súmulas que nós temos que ter em mente no que diz respeito à citação. 415 do STJ, 455 do STJ, 351 do STF e 366 do STF. Eu vou colocar aqui na lousa depois para vocês para que fique bem especificado. Já a citação por hora certa, ela é feita nos moldes do Código de Processo Civil, porque o CPP não tem disposição própria acerca da citação por edital. Ou seja, a gente tem a aplicação subsidiária do CPC
para a citação por hora certa. Então, o que acontece? Dos artigos 252 a 254 do CPC, nós encontramos a forma de realização da citação por hora certa, quando o indivíduo se oculta para ser citado e o oficial de justiça diligencia diligencia 2 vezes até o local de citação e não encontra o indivíduo, visto que ele está se ocultando para ser citado. Ele vai marcar o dia para a citação por hora certa e vai dar o indivíduo como citado. Essa também é uma modalidade de citação ficta, tá, galera? O que acontece? No processo penal houve alteração, isso foi em 2010, que o réu preso, se houvesse a requisição para o comparecimento à audiência de instrução, o réu preso era dado como citado. Hoje isso já está superado por alteração legislativa e hoje, como eu disse para vocês, necessariamente e obrigatoriamente o réu preso precisa ser citado pessoalmente, tá, galera? Então, a gente não pode esquecer disso. Olha só, galera, como eu falei para vocês, ó, a citação ficta, aqui, ó, deixa eu pegar aqui, a citação ficta, edital e hora certa, tá? O que vai acontecer? A citação por edital são as súmulas que eu falei para vocês. 415, deixa eu apagar e fazer um pouco mais para baixo para que a gente consiga colocar aqui, ó, 415, tá? Não está escrevendo aqui, pessoal. Vamos lá de novo. Súmula 415, súmula 455, tá? Essas são do STJ. STJ. E as outras súmulas são a 351 e 366, ambas do STF. Tá, galera? Como eu disse para vocês, aí o que a gente tem além da citação? Nós temos a revelia, tá? Galera, a revelia do processo penal ela é diferente do processo civil. A revelia no processo penal ela acontece de 2 formas. Quando o indivíduo ele é citado ou intimado para comparecer a algum ato processual, comparecer em juízo, e ele não comparece sem motivo justificado. Tá? E aí o que acontece? Além disso, nós temos a outra hipótese, que é quando ele muda de endereço sem comunicar ao juízo. Essas são as 2 causas que dispõem o Código de Processo Penal no artigo 367 sobre a revelia. Mas, diferente do que acontece no processo civil sobre a confissão ficta do réu, no processo penal isso não acontece. No processo penal, o indivíduo mesmo citado, mesmo se tornando réu, ele precisa ser intimado da sentença, seja ela condenatória ou absolutória, tá? Olha só. Então, o que aconteceu, galera? Foi oferecida a denúncia, não foi o caso de rejeição, que aí nós entraríamos dentro do recurso em sentido estrito e nós encerraríamos por aqui. Foi o caso de citação, não foi o caso de revelia, como eu expliquei para vocês agora. Citação ficta, edital hora certa e a citação real ou pessoal, tá? E aí a citação ficta, a citação real e pessoal, todas as modalidades que eu falei para vocês, galera. E aí o que acontece? A gente chega no momento da resposta à acusação. O que é a resposta à acusação, galera? Ela está prevista no artigo 396 e 396-A do CPP. E o que acontece? A resposta à acusação ela é peça obrigatória no processo penal. Ela tem o prazo de 10 dias, e aqui a gente conta como prazo processual penal na forma do artigo 798, parágrafo 1º. Nós excluímos o dia do início e incluímos o dia do final. Apresentada a resposta à acusação, é o momento em que o acusado, o réu, ele pode indicar tudo aquilo que interessa a sua defesa e apresentar o rol de testemunhas sob pena de preclusão. E como eu disse, a resposta à acusação ela é obrigatória. Por quê? Caso o indivíduo citado não apresente resposta à acusação, o magistrado nomeia defensor dativo para apresentar a resposta à acusação. Ou seja, ela é peça obrigatória, ela não pode faltar na estrutura do processo penal. E aí, passado da resposta à acusação, a gente já vai para as causas de absolvição sumária ou a audiência de instrução, debates e julgamento. Então, o que acontece, galera? De novo, recapitulando mais uma vez. Denúncia, foi o caso de recebimento, o indivíduo foi citado, ele foi
citado para apresentar resposta à acusação 396 e 396A no prazo de 10 dias, tá? Esses 10 dias, como eu disse para vocês, contados na forma do artigo 798, parágrafo 1º do CPP, exclui o dia do início e inclui o do final, e aí depois chega o momento do saneamento do processo, que o juiz ou ele vai absolver sumariamente ou ele vai sanear e marcar audiência de instrução, debates e julgamento. E o que acontece, galera? Quais são as causas de absolvição sumária que a gente tem no procedimento comum, ordinário, sumário e sumaríssimo? Porque o procedimento, como eu disse vocês, ele é comum ou especial. Lá no procedimento do tribunal do júri, funciona diferente as causas de absolvição sumárias, com alguma nuance e outra diferente do procedimento comum ordinário, tá? Então, o que vai acontecer? No procedimento comum, dentro das causas de absolvição sumária, elas estão elencadas no artigo 397. A primeira delas, causa excludente de ilicitude. Para que haja a absolvição sumária pela excludente de ilicitude, há a necessidade de prova insofismável, galera, de que há presente nos autos um fato praticado sob o palio de uma excludente de ilicitude, caso tenha sido praticado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito, as excludentes de ilicitude lá do Código Penal. E aí o que acontece? Por segundo, nós temos as excludentes de culpabilidade, salvo a inimputabilidade. E por que a inimputabilidade não, galera? Porque a inimputabilidade, que está lá no artigo 26 caput, e a semi-imputabilidade no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, a inimputabilidade por doença mental e por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que aí seria a semi-imputabilidade do parágrafo único, nesse caso nós dependemos do incidente de insanidade mental. E nós temos duas consequências distintas quando nós temos um imputável, um inimputável e um semi-imputável. Para o imputável, eu vou aplicar pena privativa de liberdade. Para o inimputável, eu não vou aplicar pena privativa de liberdade, eu vou aplicar medida de segurança. E aí eu aplico medida de segurança detentiva ou restritiva, tratamento ambulatorial ou internação psiquiátrica. Mas para que eu possa testar isso, eu preciso do incidente de insanidade mental. E aí, naquele momento, esse indivíduo ele não é condenado, e sim absolvido impropriamente. Só que essa absolvição imprópria, ela só vem no momento final da sentença. Ela não vem nesse momento anterior, em que não houve a possibilidade de entender e saber se o indivíduo tinha a capacidade de entender o caráter ilícito do fato pela sua imputabilidade ou inimputabilidade. Porque, como eu disse, depende do incidente de insanidade mental lá do artigo 149 do Código de Processo Penal. E aí, o que acontece, galera? Nesse momento, nós vamos aplicar somente as causas excludentes de culpabilidade, deixando de fora a inimputabilidade. Passando isso, nós também temos quando o fato evidentemente não constitui crime. Esse é o outro inciso do artigo 397 que fala que vai haver a absolvição sumária quando o fato evidentemente não constitui crime. Por exemplo, um indivíduo que foi denunciado por um estelionato, mas não tem nenhum elemento acerca daquilo que comprove que é um estelionato, e sim um desacordo comercial entre as partes. Nesse caso, o indivíduo pode ser absolvido sumariamente, tendo em vista esse inciso 3º do artigo 397 do CPP. E aí nós temos o inciso 4º, que fala quando o indivíduo já está com a extinção da punibilidade, ou seja, já está extinta a punibilidade do agente. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, e aí, galera, a gente tem por último a extinção da punibilidade. Por exemplo, o membro do Ministério Público acabou se passando com o inquérito policial e denunciou o indivíduo por um fato que já estava prescrito. O juiz, no momento de receber a denúncia, também não se deu conta de que o fato estava prescrito. E esse processo seguiu. Houve citação, houve resposta à acusação e na resposta à acusação a defesa demonstrou de forma inequívoca que aquele fato já estava prescrito pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato. E aí o que acontece? Nesse momento só cabe ao magistrado declarar extinta a punibilidade do agente, por força no artigo 397, inciso 4 do CPP. Tá? Mas aí o que acontece, pessoal? Se não for o caso de absolvição sumária, chega o momento do saneamento. E o que é o saneamento? É quando o juiz vai sanar eventuais nulidades que tenham ocorrido desde a denúncia até esse momento, e aí ele vai marcar a audiência de instrução, debates e julgamento. Como eu falei para vocês aqui, as causas de absolvição sumária estão no artigo 397 do CPP. A excludente de licitude, como eu disse, comprovação insofismável de que o indivíduo tenha praticado aquele fato sob alguma das excludentes de licitude
previstas lá no Código Penal, o recurso cabível para decisão que absolve sumariamente com base em excludente de ilicitude é a apelação, vai ser objeto de estudo nas nossas próximas aulas. A excludente de culpabilidade também é a apelação, e aqui fica o adendo no que eu expliquei para vocês, salvo a inimputabilidade pela aplicação da medida de segurança na sentença absolutória imprópria para o inimputável. Por quê? Só vou complementar a informação para vocês. Se o indivíduo for semi-imputável, ele pode receber tanto pena ou medida de segurança, tá, galera? E terceiro, fato evidentemente não constitui crime, também é o caso de desafiar a apelação. E o inciso 4º, quando está extinta a punibilidade, e aí é que cabe o recurso em sentido estrito. Por quê, galera? Porque o recurso em sentido estrito, ele tem um rol taxativo, mas ele não é exaustivo, tá? Então, a hipótese de extinção da punibilidade desafiar o rese está previsto lá no artigo 581 do Código de Processo Penal. Mas aí a gente passou por esse momento, denúncia, recebimento, citação, resposta à acusação. Não foi o caso de absolvição sumária, nós chegamos aqui, no momento do saneamento para audiência de instrução, debate e julgamento. Galera, a audiência de instrução, ela está prevista no artigo 400 do CPP. E aqui nós temos algumas diferenças entre o procedimento comum ordinário e o procedimento comum sumário. Quais são as mudanças? Primeira delas, galera, no procedimento comum ordinário, o prazo para designação da audiência de instrução, debate e julgamento são 60 dias contados da data do recebimento da denúncia. Já no procedimento comum sumário, são 30 dias a contar dessa mesma regra que eu acabei de falar para vocês. Há também a diferença no número de testemunhas. Dentro do procedimento comum ordinário, são 8 testemunhas que podem ser arroladas pela acusação e pela defesa, mas por fato. Já no procedimento comum sumário, tanto pela acusação como pela defesa, podem ser arroladas até 5 testemunhas, também por fato. E por fim, nós temos outra diferença, que é no tocante à substituição dos debates orais por memoriais escritos. A substituição dos debates orais por memoriais, ela está prevista para o procedimento comum ordinário, expressamente, no artigo 403, parágrafo 3º do CPP, quando a causa for muito complexa ou quando tiver um número exagerado de acusados, diferentemente do que acontece no procedimento comum sumário, em que não há essa previsão legal expressamente, mas também não foi vedado pelo ordenamento jurídico, porque hoje, pessoal, muito comumente, na prática, é adotada essa conversão dos debates orais em memoriais. Tanto no procedimento comum ordinário, em que a regra é os debates orais, como no procedimento comum sumário, que também a regra é os debates orais, porque vige o princípio da oralidade na audiência de instrução, debate e julgamento dentro do processo penal. A audiência una, vige o princípio da oralidade. E aí o que acontece? No momento em que eu não tenho essa previsão legal expressa, o ordenamento jurídico também não vedou. E como eu disse para vocês, na prática, sempre, quase sempre, pessoal, é convertido os debates orais em memoriais, até para dar vazão ao serviço judiciário. E isso ajuda o serviço judiciário, tá? Vamos voltar aqui para o fluxograma, então. Como eu falei para vocês sobre a audiência, artigo 400 do CPP. Deixa eu pegar aqui. No artigo 400 do Código de Processo Penal. E aí, o que eu falei para vocês, procedimento comum ordinário 60 dias, procedimento comum sumário 60 dias. E aí, como é que funciona a audiência de instrução, debates e julgamento? Galera, olha só. Primeira coisa, nós temos que seguir à risca uma ordem prevista para a audiência de instrução. O que acontece? Primeira coisa, galera, dentro da audiência, nós vamos escutar a vítima, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, os peritos, vai acontecer as acariações, quando há versões conflitantes acerca de determinado fato dentro do processo penal, o reconhecimento de pessoas e coisas, o interrogatório do acusado, que é o momento onde ele exerce a autodefesa. Quando eu falei do princípio da ampla defesa, lá nos princípios da ação penal, nós temos o princípio da ampla defesa no que diz respeito à defesa técnica e à autodefesa, que é o momento em que o indivíduo, no seu interrogatório, apresenta a sua versão sobre os fatos. Os debates orais e os que podem ser convertidos em memoriais escritos expressamente no procedimento comum ordinário e não havendo vedação no procedimento comum sumário, e o pedido de diligências que eventualmente tenham surgido durante a audiência. E aí depois a sentença. Galera, não se assustem, porque tudo isso que eu falei para vocês, todo esse rol que eu disse aqui para vocês, vítima, testemunha de acusação, defesa, peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e interrogatório,
Tudo isso eu vou analisar com vocês friamente no momento em que eu der a aula sobre provas para vocês. Aí eu vou falar exatamente como é que funciona a nomeação do perito, quem pode ser perito, o que são as acareações, como é que é feito o reconhecimento de pessoas e coisas, como é que é dividido o interrogatório do réu em duas partes, uma sobre a questão pessoal do acusado e outra especificamente sobre o fato, tá? Os debates orais e os memoriais também vou abordar com vocês. E o pedido de diligências, como eu já disse agora, é aquela diligência que surge no momento, durante a audiência. E aí o que vai acontecer? Nós vamos para a sentença, que também vai ser objeto das nossas próximas aulas. Aqui, galera, como eu trouxe a linha para apresentar para vocês nesse nosso fluxograma, a sentença, eu tenho a sentença absolutória, a sentença condenatória e aí os recursos que podem ser interpostos no que diz respeito à sentença. Claro, aqui eu estou falando dos embargos de declaração, mas eles são opostos. E aí nós temos a apelação do artigo 593 e aqui o instituto da emendatio e da mutatio libelli. Eu vou mostrar para vocês agora e vou explicar o que significa cada uma delas, porque isso ocorre dentro do procedimento, tá? Galera, o que é a emendatio libelli? A emendatio, ela está prevista lá no artigo 383 do Código de Processo Penal. E a emendatio, ela é um defeito de capitulação. Ou seja, por exemplo, o membro do Ministério Público que oferece denúncia pela prática de um estelionato contra um idoso. Nesse caso, nós estamos diante do artigo 171, parágrafo 4º do Código Penal, um estelionato majorado. Porém, no momento em que o membro do Ministério Público vai qualificar essa conduta, dentro da denúncia ele descreve todo o fato, que o indivíduo obteve a vantagem em prejuízo de uma vítima idosa. Ele narra tudo isso nas circunstâncias fáticas da denúncia. Mas no momento de efetuar a capitulação legal, ele por equívoco acaba se passando, coloca artigo 171 caput. Nesse momento nós temos o instituto da emendatio libelli que acontece na sentença. O que vai acontecer com a emendatio libelli? O artigo 383 do CPP diz o seguinte: o juiz, sem alterar a natureza jurídica dos fatos, ele vai poder dar definição jurídica diversa, mesmo que isso implique pena mais grave. Então, o que acontece? É esse exemplo que eu dei para vocês. Na descrição fática da denúncia veio narrado um estelionato contra um idoso, mas no momento da capitulação acabou havendo o membro do MP acabou se passando, esqueceu e denunciou pelo artigo 171 caput, o estelionato simples. Nesse momento, o juiz dá a classificação diversa ao fato, aplicando o artigo 171, parágrafo 4º, e condenando esse indivíduo pela prática de um estelionato contra um idoso, estelionato majorado. Por quê? A pena é mais grave, mas ele não alterou a situação fática da denúncia. O fato estava narrado, evidentemente, como um estelionato praticado contra um idoso. Isso é a emendatio libelli. A emendatio libelli ela também pode ocorrer em segundo grau. Diferente da emendatio libelli, nós temos a mutatio libelli. A mutatio libelli, que é a mudança da acusação, ela está no artigo 384. E a mutatio libelli, ela ocorre dentro da instrução processual. O que acontece? Por exemplo, pessoal, o membro do Ministério Público acaba oferecendo denúncia contra um indivíduo pela prática de um furto. Durante a instrução processual, se verifica que não aconteceu um furto, mas sim um roubo. Durante a oitiva da vítima, por exemplo, ela narrou que o indivíduo usou de grave ameaça para subtrair a bolsa dela. E as testemunhas acabam confirmando. Só que no momento de oferecimento da denúncia, até então o membro do Ministério Público acabou não se detendo a esses elementos e acabou denunciando esse indivíduo por furto. E aí, dentro da instrução, ficou evidenciado que se tratava de um delito de roubo e não de furto. Nesse caso, não há mudança somente na capitulação, mas a mudança no fato delituoso. Eu passei de um furto por um roubo. E aí, nesse momento, o magistrado não vai poder condenar esse indivíduo pelo roubo sem que tenha, em caso de narração de um furto, sem que essa denúncia seja aditada. O que vai acontecer, galera? Se, por exemplo, o magistrado ele vai intimar o membro do Ministério Público para aditar essa denúncia. Se o membro do MP se recusar a aditar essa denúncia, nós temos a aplicação do artigo 28 do CPP, que eu já expliquei para vocês na primeira aula de processo penal. E aí, o que acontece? Se o magistrado provoca o membro do MP a fazer esse aditamento, o membro do MP vai fazer o aditamento, ou seja, ele vai fazer uma nova denúncia, que é o que a gente chama do aditamento. Ele vai fazer uma nova denúncia narrando
o delito de roubo. Nesse momento, ele vai poder arrolar até 3 testemunhas. E aí o que vai acontecer? Vai ser dado vista para a defesa, que vai ter acesso a esse aditamento e vai poder arrolar 3 testemunhas. E aí depois, em 5 dias, o magistrado vai decidir sobre o recebimento ou a rejeição do aditamento à denúncia para esse novo delito que passou do furto para o roubo. Tá, galera? Da sentença, a gente passa para a emendatio libelli, que foi o que eu falei para vocês, que ocorre no momento da sentença, e a mutatio, que acontece aqui dentro da audiência de instrução, debate e julgamento por conta da instrução probatória que surge dentro desse procedimento, mostrando que há uma mudança de delito. Tá, galera? Galera, se eventualmente tenha ficado alguma dúvida acerca de toda essa explicação do procedimento no processo penal, como eu falei para vocês aqui, a gente tratou do procedimento comum ordinário e do procedimento comum sumário. Nas próximas aulas eu vou tratar com vocês sobre o procedimento comum sumaríssimo e os procedimentos especiais. Aí eu encerro essa primeira parte do procedimento, vou falar para vocês sobre provas, medidas cautelares, prisão, recursos, tribunal do júri, você vai ter um apanhado completo sobre o processo penal aqui no nosso canal. Então, como eu disse, se eventualmente ficou alguma dúvida, vocês podem me mandar no meu Instagram, podem me mandar no meu Facebook, podem deixar nos comentários desse vídeo aí embaixo, que assim que eu visualizar, eu respondo para vocês, para que vocês possam sair daqui sabendo tudo. Então, continuem firmes nos estudos de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!